Vamos abrir mão aqui da Copa do Brasil, se classificar, ok, se não classificar, a gente corre o risco e manda um time misto para lá. Pois é, essa questão aí do calendário realmente vai complicar muito. E só passar aqui a galera, a Mônica dizendo que também concorda com a Denise, que também não acha o Mário Bittencourt melhor do que alguns que já tivemos. A Denise dizendo, graças a Deus eu não assisti, fui ver série. Teve gente de um grupo que colocou 9-0, 6-0, 7-0, fala sério. E a Mônica foi na mesma toada. Ela está dizendo aqui, ó, não posso avaliar porque não vi. Quando terminei de ver o filme, fui ver no celular e vi 1-0. Vi em algum lugar o Renato falando sobre os resultados dos outros times e concordo com ele. Olha, eu não sei se eu concordo tanto com o Renato, não, Denise, porque assim tem uma diferença muito grande de investimento. O Renato falou em. Eu vi um pedaço da entrevista ontem mesmo, né? Um pedaço da entrevista do Renato e 2 repórteres em seguida falando que nós jogamos bem, que nós produzimos. Antes de chegar no Renato, e nessa coisa de concordar com o Renato, gente, eu não concordo. Mas antes de chegar lá, primeiro eu não acho que a gente tenha produzido tanto. A gente chutou muito em gol, mas o Fluminense não tinha inspiração. Não era um time azeitado, não parecia uma jogada treinada. Era o Keno na esquerda tentando jogada individual e batendo, cortando para o meio e batendo, né? Era o time tentando acionar a velocidade do Arias, que jogou muito mal. O Everaldo, que entrou no lugar do Cano, perdido entre os zagueiros. Né? Um meio-campo, de novo, totalmente improdutivo. Tomamos, não um sufoco, mas um sustinho lá atrás. Lembro no primeiro tempo, esse mesmo jogador que você citou e também esqueci o nome, o Freitas dá uma bobeada, o Inácio acaba chegando na cobertura e salvando. Se esse camarada rola para o meio, de repente, a Aparecidense faz 1-0 antes, ainda no primeiro tempo. Né? Depois ali, pelo menos uma bola, eles finalizaram dentro da nossa área no segundo tempo. Então, assim, foi um jogo que o Fluminense deu 25 chutes, dominando o adversário, massacrando, não sofreu nada e criando jogada, e o goleiro adversário fazendo grandes defesas. As defesas do goleiro do Aparecidense foram defesas, assim, um chute do Nonato rasteiro de fora da área, sem perigo, sem força. Tá, teve uma bola do Freitas na trave de tempo, mas ali já era um abafa, a gente já estava tentando um abafa. Ou seja, não tinha organização, não tinha uma jogada consciente, né? Nós não vimos entrosamento, nós não vimos um time encaixado, criando jogada porque sabe por onde jogar. Não, nós vimos o Keno tentando tudo de qualquer jeito, sozinho praticamente, o Arias jogando muito mal. Enfim, os laterais que pouco subiam, meio sem ritmo, o Fuentes aparentemente meio sem ritmo. Sei não, gente. E não concordo com o Renato, não. Porque, pô, a folha do Aparecidense deve ser 500 mil. Só o Arias ganha o dobro disso, provavelmente. Você concorda com o Renato, com essa história de tá tudo muito nivelado e tal? Bom, mas você concorda com o Renato que é normal empatar com um time da 4ª divisão? Eu acho que não, gente. Eu não consigo aceitar isso. Não, eu não concordo. Eu acho que eu consigo avaliar assim. É muito mais difícil construir do que destruir. Né? Então, o time que vem todo fechado, eu estou vendo aqui na televisão, aqui está passando o jogo do Botafogo. O Botafogo fez 1-0 com 10 minutos. Já estamos chegando no final do primeiro tempo e não consegue mais fazer. O time continua fechado. Então é difícil. Né? É difícil você entrar numa defesa fechada. Só que o Fluminense ontem, a fragilidade do adversário era tão grande que o Fluminense teve condições de furar essa retranca, teve chances de gol. Só que o time, como você falou, é muito desorganizado. É muito no vamos, porque o outro time é muito fraco. Né? Você está jogando com um time fraco, que joga com a linha totalmente baixa, todas as linhas, né? Tentando uma bola no contra-ataque. Então, assim, é difícil você entrar e, ao mesmo tempo, o Fluminense conseguiu algumas chances, principalmente no segundo tempo, principalmente com o Ganso. Né? O Ganso consegue dar uns passes ali que eu não entendo como é que os jogadores não conseguem aproveitar, sabe? Tanto o cara que vai cruzar, como o cara que vai finalizar, porque o Ganso consegue fazer coisas que outros jogadores não conseguem. Tendo que ele está sem ritmo ainda,
Pra tu ver,